Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 14 de agosto de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E deixa eu relembrar vocês que nessa quinta-feira agora, dia 17, eu vou estar viajando para os Estados Unidos. O que significa que no dia 18 o vídeo vai ser um vídeo bem simplificado, porque eu vou ter que gravar ele antes da minha viagem, que vai ser no dia 17 à noite. Eu chego em Nova York no dia 18, já na parte da tarde lá, né? Então, os vídeos vão continuar normalmente no período que eu estiver lá nos Estados Unidos. O dia 18 pode não ser um vídeo muito bacana, mas vai sair também. E, no final das contas, eu volto aqui para o Brasil no dia 14 de setembro. Então, não vai parar o vídeo da Ucrânia, vai continuar acontecendo, só vai ter aí alguma diminuição, talvez na duração do vídeo, ou algum atraso na produção do vídeo, porque vocês sabem, Nova York é 1 hora atrasado aqui em relação ao Rio de Janeiro, e eu também vou ficar alguns dias no Texas, em Austin. Então são 2 horas atrasados em relação ao Rio de Janeiro, então talvez o vídeo aqui acabe atrasando, porque eu teria que acordar muito cedo lá para fazer isso, né? Bom, vamos à situação aqui na Ucrânia. Em Odessa houve um ataque com drones e mísseis russos ontem, causaram um dano considerável a estruturas civis, os drones foram todos derrubados, os mísseis foram todos derrubados, mas os destroços chegaram a causar bastante dor de cabeça aqui em equipamentos civis aqui em Odessa, né? Também tivemos alguns ataques ucranianos aqui em Mariupol e em outras cidades aqui ocupadas pelos russos. A grande novidade ficou por conta que, mais uma vez, de Urogene. A gente falou ontem já sobre a fuga dos russos aqui da cidade, que foram atacados aqui na fuga deles. Hoje a gente viu que também, mais do que isso, também essa área toda aqui os ucranianos já estão tomando, não apenas a cidade de Urogene, mas toda a área a sudeste aqui de Staromayorsk, que foi tomada já pelos ucranianos. Então, um grande avanço ucraniano aqui. Os russos estão falando que talvez seja impossível fazer a defesa de Zavitne e Bajania, eles tenham que ir direto para Staromilivka, justamente porque aqui é a primeira linha de defesa mais significativa nessa área, né? Nessa área só tem 2 linhas de defesa, ao contrário daqui que tem 3, né? Tem essa primeira que passa aqui em Staromilivka e tem outra que passa aqui em Novopetrikivka, né? Mais abaixo aqui. Essa segunda aqui é a principal linha de defesa deles aqui. Os ucranianos têm que avançar ainda bastante coisa aqui, mas se você comparar, as coisas devem começar a acontecer mais rápido depois de vencida a primeira linha aqui em Staromilivka, né? Os russos tentaram um grande contra-ataque aqui na região de Klishivka ontem, né? Fizeram um enorme contra-ataque tentando retomar Klishivka, Andrivka, toda essa região aqui, mas não conseguiram, né? Os tanques foram todos destruídos, a gente vai ver, falharam miseravelmente no contra-ataque deles nessa região aqui. E com isso a quantidade de tropas por aqui está cada vez menor nessa região, né? Os russos ontem atacaram um navio turco, Sukru Orkan, que estava indo em direção à Romênia, aqui no Mar Negro. Confundiram com um barco que estaria indo em direção à Ucrânia e abordaram o barco e deram tiros para o alto, enfim. Vamos falar sobre isso porque isso é um caso de pirataria internacional, né? Isso pode ativar aí mecanismos de defesa dos países da OTAN. Vamos ver qual vai ser a reação a mais esse absurdo russo aqui na região. E isso ainda acontece no momento que está preparada, né? Estão preparando uma visita do Putin à Turquia nos próximos dias. Então, um incidente aí bastante sério entre turcos e russos aqui no Mar Negro. Eu imagino que os turcos vão fazer uma vista grossa nisso, justamente por conta da visita do Putin, mas vamos ver o que vai acontecer, né? E é esperado também nessa visita que os turcos, que o Erdogan force a retomada do acordo de grãos. Vamos aguardar para ver o resultado disso daí. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Éder Sena, Minha Carteira Treme Quando Lula Fala e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando aqui sobre Odessa, porque realmente teve alguns incêndios ali em prédios altos lá na cidade. Foi um ataque bastante forte dos russos ontem, tá? Aqui, ó, teve supermercado que pegou fogo, é um supermercado grande ali da região que pegou fogo, uma pena, um supermercado muito bonito.
e totalmente destruído, mas vocês podem ver tudo coisas civis, né? Segundo a defesa antiaérea ucraniana, foram 15 drones Shahid, que foram todos derrubados, e 8 mísseis Calibre, que também foram todos derrubados ali na região, né? Tem algumas pessoas dizendo, porém, que foram 23 drones Shahid, na verdade, ou seja, que teve alguns drones que atingiram os locais, né? E o fato de ter alguns incêndios grandes assim pode dar essa impressão realmente que teve alguns drones que atingiram o alvo, infelizmente, ali na região de Odessa. Um absurdo completo. Mas uma coisa para se notar aqui é que também ontem foi derrubado um helicóptero na região de Bakhmut, né? Um K-52 teria sido derrubado na região lá de Bakhmut, né? Aqui está dizendo para ainda não identificado, mas é um K-52 que foi derrubado lá, né? Bom, tivemos ataques ucranianos em alguns lugares aqui em Yurivka, que é ali próximo de Mariupol, e não dá para saber exatamente aqui onde é que foi, mas dá para ver que a explosão foi em algum lugar por aqui, né, pelas linhas visadas do pessoal aqui. São duas imagens feitas por banhistas, e daí, em pontos diferentes da praia, você juntando as duas imagens dos dois banhistas aqui, você chega à conclusão que alguma coisa nessa área aqui, mais ou menos, que houve a explosão, né? Pois bem, a gente não sabe exatamente o que foi atingido aqui, mas alguma coisa foi atingida. Também na área da planta Topaz, lá em Donetsk, que é mais uma planta industrial que é usada pelos russos ali na região de Donetsk, Donetsk mais aqui para cima, né? Nessa região aqui. Também os ucranianos atingiram a região ali para atingir algum grupamento de tropas ou equipamento russo ali na região, né? Bom, vamos falar sobre a linha de frente, começando por Cossack-Larehy. Cossack-Larehy, vocês sabem, é essa região aqui em Kherson, em que os ucranianos estão fazendo uma cabeça de ponte aqui na margem esquerda do rio Dnipro. Já existem várias cabeças de ponte aqui próximas à cidade de Kherson, e agora estão fazendo mais uma aqui próximo a Cossack-Larehy, e teve uma mudança que é fundamental, que está assustando os russos aqui. Justamente a questão de que, olha só, vai haver esse aqui é um blogger russo, né, falando que vai haver um ataque na região de Kherson. Nesse momento tem uma enorme coluna avançando em direção a Mykolaiv e em direção a Kherson. Não consigo colocar o vídeo, pessoas filmaram isso sem se preocupar com a sua segurança, né? Então, parece que já postaram um vídeo disso daqui, do que seria essa grande coluna de blindados aqui, ó, vindo em direção, a partir de Mykolaiv, em direção a Kherson, né? Se já está aqui na internet, não tem problema a gente mostrar, porque, né, já foi liberado o vídeo, infelizmente. O fato é que parece que uma das brigadas recém-criadas, a 39ª, está avançando em direção a Kherson. É o que eles estão dizendo aqui, ó. Bastante coisa mesmo. E lembra, o que ele está falando ali? Aquilo ali é Mykolaiv. Mykolaiv é essa cidade aqui. É uma cidade que quase foi tomada pelos russos no início da guerra, mas conseguiu resistir. Foi muito importante a resistência de Mykolaiv, porque se Mykolaiv não tivesse resistido, os russos teriam avançado em direção a Odessa aqui, né? Haveriam muito poucos outros obstáculos aqui depois de Mykolaiv para chegar em Odessa, e Odessa é um alvo que os russos querem muito. Como eles foram parados aqui em Mykolaiv, eles foram obrigados a desviar as rotas. Eles chegaram até a Nova Odessa, aqui nessa região aqui, ó. Estavam tentando chegar numa outra usina nuclear ucraniana que tem por aqui. Mas, enfim, foram parados nessa região. Depois os ucranianos fizeram a contraofensiva aqui, retomaram toda essa área. E, bem, esse grande conjunto de tropas ucranianas está saindo daqui em direção a Kherson. Vão avançar por Kherson mesmo, aqui na região da ponte de Antonivka. Vão avançar aqui em Cossack-Larehy, aqui nessa outra cabeça de ponte. A gente não sabe, né? Como eu falei para vocês, existem vantagens e desvantagens dos dois lados. Aqui em Antonivka, em princípio, você tem a ponte que está quebrada, que essa ponte não pode ser usada, mas ela ainda pode ser usada como um suporte para fazer uma ponte temporária. Então, se os ucranianos atravessarem o rio aqui, eles podem botar um monte de barcaças apoiadas na própria estrutura da ponte, porque normalmente barcaças num rio tão grande assim, você tem que ter toda uma preocupação com o fluxo do rio, né? Você tem que botar navios para empurrarem a barcaça para ela não sair do lugar, é uma dor de cabeça danada.
Se você tem uma estrutura fixa como a ponte aqui, você pode construir as barcaças aqui e fazer essa ponte temporária muito mais rígida. Não é o ideal, é lógico, mas é muito mais rígida do que de outra forma, né? Isso seria a vantagem de fazer a contraofensiva aqui nessa região. Nessa outra região aqui, a grande vantagem é que tem uma área de mata enorme aqui, tudo que dá para esconder movimentação muito grande. Então os ucranianos podem fazer algum tipo de ponte aqui nessa região aqui e chegarem muito mais perto da margem esquerda, né? E eles já estão com uma cabeça de ponte significativa aqui, mantiveram a cabeça de ponte, né? Os russos tentaram tirar os ucranianos daqui, mas não conseguiram. Agora, então, eles estão preocupados aí com esse negócio. Olha só, eu não entendo, 100 pessoas já me mandaram mensagens que o comboio está vindo de Mykolaiv para Kherson. Primeiro, essa informação chega a cada 2 semanas, exatamente, em diferentes canais. Eu não estou dizendo que isso não esteja acontecendo, talvez seja rotação, talvez sejam forças reais, talvez seja outra coisa. Mas é pouco provável que eles vão numa coluna contínua. Mas o que eu vou fazer? Eu não consigo atingir com aviões. Não dá para chegar com sistemas muito pesados perto da linha zero, né? Eles têm que ficar mais para trás e coisa e tal. Enfim, o que eles estão dizendo aqui é que os russos sabem que está acontecendo essa movimentação aqui, mas não sabem o que fazer com isso, né? E existe uma ideia, não está nesse grupo aqui, mas estão falando em algum outro lugar, que os russos estão considerando trazer de volta as tropas que eles mandaram lá para Zaporizhia, para a região de Kherson. Ou seja, a gente falou aqui nos vídeos que há poucos dias atrás eles pegaram várias tropas que estavam aqui, as tropas de elite, tropas mais capacitadas que estavam defendendo a região de Kherson, e passaram elas todas aqui para Zaporizhia, justamente porque aqui os ucranianos estão avançando, né? E aqui, em tese, como tem o rio, seria mais difícil dos ucranianos avançarem por aqui. Porém, parece que estão querendo trazer de volta as tropas para cá. Seria excelente, não tem problema nenhum, facilita o trabalho dos ucranianos que estão aqui na região de Zaporizhia, né? Isso daqui são imagens dos ucranianos atingindo as posições russas lá em Kazakh Larehi, ou seja, destruindo os russos que estão naquela região ali. Parece que realmente é uma operação bastante grande ali na região, né? A gente tinha a impressão de que era uma pequena cabeça de ponte aqui, só para fazer alguma atividade de reconhecimento e coisa e tal, mas dessas informações que estão vindo aqui, ó, desses ataques aqui, a impressão que dá é que os ucranianos estão fazendo um belo estrago ali naquela região com os russos que sobraram ali na margem esquerda do Dnipro, né? E uma consequência disso também foi a questão do Major Tomov, né? O Major Tomov, vocês lembram que é o comandante daquele grupamento que foi capturado pelos ucranianos alguns dias atrás, a gente contou a história, né? Eles fizeram uma emboscada lá numa tropa, chamaram pelo telefone da tropa o major foi, eles pegaram todo mundo, fizeram uma emboscada e está aqui o Major Tomov como prisioneiro dos ucranianos. Já teve até que fazer, fez uma entrevista aqui, mas não teve nenhuma informação, não revelou nenhuma informação significativa, né? O pessoal na Rússia está bastante chateado aqui, o 13th, o 13º, está dizendo aqui que eu vi um vídeo do interrogatório do Tomov. Eu não vou subir ele aqui porque seria melhor se ele tivesse usado uma granada, né? Ou seja, ele está dizendo que seria melhor se ele tivesse morrido ao invés de se entregar aos ucranianos. Os russos estão bem chateados com o que aconteceu. É lógico, o major, vai ser muito difícil ele falar alguma coisa, né, porque os ucranianos não usam tortura como os russos usam, mas sempre tem notebook, sempre tem celular, sempre tem informação que acaba sendo útil nessas horas para pegar informações, né? Com isso, os ucranianos podem ter uma boa ideia de como é que está a defesa russa aqui nessa região. Isso vai ajudar certamente essa contraofensiva. É mais uma vantagem para fazer ali em Cossack e Larehi, né? Bom, falando sobre a situação em Robotyne, parece que os ucranianos estão atingindo já a linha principal de defesa em vários pontos, né? Dá para ver aqui, ó, várias setinhas amarelas aqui, que são os pontos de ataque que os ucranianos estão fazendo aqui na linha principal, né? Que a seta amarela aponta a linha principal. Aqui, esses foguinhos aqui, a fumaça mostra locais em que houve bombardeio ucraniano, né? Então dá para ver aqui já essas cidades aqui, ó, de Robotyne, essa cidade aqui, os ucranianos já estão dentro da cidade de Robotyne, já estão trabalhando aqui para expulsar os russos completamente.
Novoprokopivka é essa outra cidade mais aqui embaixo um pouquinho, que é onde passa a linha principal de defesa aqui na região, que é essa que está apontada pelas linhas amarelas, né? O ponto central aqui é que dá para ver que os morteiros e artilharia dos ucranianos já estão atingindo essa área aqui, né? Ou seja, já estão começando a trabalhar essa área aqui, o que significa que eles esperam avançar em breve nessa região aqui de Roboty, né? Aqui ele colocou o overlay das trincheiras russas aqui na região, dá para ver bem aqui as linhas defensivas russas aqui, né? Repara que aqui você tem a primeira linha de defesa deles aqui, né, que já foi vencida pelos ucranianos, já está cheia de buracos aqui, já vazaram em vários pontos. E essa daqui é a segunda linha de defesa, que é a linha de defesa principal deles, no sentido de que eles é a que eles botaram mais cuidado, né? Dá para ver até que ela é dobrada, que são duas linhas de trincheira, essa segunda linha. Vai ser a mais difícil dos ucranianos vencerem, mas uma vez vencido isso daqui, é lógico, não quer dizer que não tenha outras linhas de defesa, tem outra linha aqui em Tokmak também, mas é aquele negócio, depois de vencida essa linha principal aqui em Novoprokopivka, a situação dos russos aqui já vai estar bastante debilitada nessa região, né? Isso aqui são mais mensagens russas sobre Urozhaine, né? Urozhaine, a gente já falou sobre isso ontem, já foi liberada pelos ucranianos e muitos russos foram mortos na retirada. E, só que fica engraçado, porque os russos falaram que tiveram um contra-ataque e retomaram o Urozhaine. Mentira, não retomaram nada. Nem fizeram contra-ataque, nem teve contra-ataque. Mas o curioso é isso, a máquina de propaganda russa quer tanto mentir sobre isso daqui, quer tanto falar notícias boas, né? Que aí, ao longo do dia de ontem, enquanto os ucranianos tomavam Urozhaine, o mesmo canal aqui começou com um papo de que não, tá tudo muito ruim com o inimigo, né? O inimigo no caso os ucranianos, né? Eles recuaram, existem soldados se recusando a lutar entre os ucranianos e coisa e tal. E agora, logo em seguida, não, tivemos que abandonar a Grey Zone porque, segundo disseram lá, tivemos que abandonar a Urozhaine. Ou seja, o pessoal teve que sair do... Não, a Ucrânia tá perdendo, não consegue nada para... perdemos, né? Tem uns mais engraçados ainda, né? Aqui, ó. Ó, aqui o Romanov está falando que talvez eles tenham que abandonar Zavitne Bajania sem brigar, sem nada, né? Aqui, ó. Urozhaine, né? Vocês sabem, Urozhaine é colheita em ucraniano. E ele está falando aqui a situação lá. Durante o dia teve uma tentativa dos russos de se segurar nos arredores ali da cidade, mas no final foram forçados a abandonar, né? Ou seja, não teve contra-ataque. Os russos tentaram se segurar na última linha de defesa, ali na última saída do vilarejo, mas nem isso conseguiram. Existe o fogo de contra-bateria, ou seja, uma artilharia querendo atingir a outra, está diminuindo agora. Existe um reforço de posições em Starolinivka, ou seja, Starolinivka é justamente essa outra cidade que é onde se espera que vai ser a próxima batalha. A gente estava imaginando que haveria a batalha de Zavitne Bajania também, né? Agora que tomaram Staromaiosk, Urozhaine, a próxima seria aqui Zavitne Bajania. Mas o que ele está falando aqui justamente é que talvez seja impossível de defender aqui, e eles já vão reforçar tudo aqui em Starolinivka, nessa outra cidade aqui mais ao sul. Aqui, ó. Existe uma ameaça de entrega sem luta do território da Federação Russa, né? Não é território da Federação Russa, é território da Ucrânia ocupado pela Rússia. Mas essa ameaça é alta. Abandonar Zavitne Bajania e recuar para a profundidade de 8 quilômetros para onde estão os Dragon Teeth, lá, os tetraedos lá que eles estão usando, né? Então é justamente a primeira linha de defesa mais fortificada aqui nessa região. Até aqui, os ucranianos, lógico, estão enfrentando as tropas russas aqui nessa região toda, mas não chegaram ainda na linha de defesa, ao contrário aqui de Oryhiv, em que eles já começaram a linha de defesa principal russa aqui, né? Aqui, então, essa é a primeira linha de defesa que eles vão enfrentar em Starolinivka, e depois tem a principal linha de defesa em Novopetrikivka, essa outra cidade mais ao sul aqui. Enfim, os russos estão recuando aqui, não vão defender, ou pelo menos eles estão dizendo ali que não vão defender Zavitne Bajania, porque não seria defensável, não seria uma cidade fácil de defender, estão preferindo trazer todas as tropas aqui para Starolinivka. A Hanna Maliar, que é a vice-ministra da defesa da Ucrânia,
ela falou que não apenas os ucranianos tiveram sucesso em Urozhaine, mas também a sul e sudoeste de Staromayorsk, ou seja, provavelmente ela está falando dessa área aqui, que é essa área aqui, ó. É justamente essa região aqui onde o rio faz essa curva aqui. E como eu falei para vocês, também os ucranianos já estão avançando aqui nesse rio. Já havia ontem a informação de que tudo isso daqui que estava em território russo, né, os russos ainda tinham uma presença aqui de área não contestada russa aqui, tudo já virou zona cinza agora nessa região, justamente porque os russos não conseguem defender isso daqui. E pelo visto, eles vão ter que recuar mais ainda, vão ter que abandonar Zavitne Bajania, o que vai facilitar para os ucranianos retomarem essa área aqui, a sul de Staromayorsk, né? Então a situação ficou bastante favorável aqui. É lógico, ainda vai ter a grande dificuldade que vai ser vencer a linha defensiva forte que começa agora aqui em Staronívica, mas isso daí certamente os ucranianos têm planos para isso também, né? Olha só, mais choradeira em blogger russo, né? O Batalhão Vostok está falando aqui, do nosso silêncio você provavelmente já entendeu que a situação é complicada. Nós estamos descansando e não estamos com pressa de admitir derrota em Urozhaine. Nós estamos fazendo todas as medidas possíveis para resolver a situação. O ar está cheio de drones, cápsulas e fumaça das explosões. Tivemos uma breve pausa à noite e tudo começou de novo. Apenas por precaução, nós já estamos preparando os flancos, preparando para mudar a direção. Nossas posições que estavam na profundidade da nossa defesa, quando a linha de frente ainda era considerada a segunda ou terceira, no caso os inimigos venham ao nosso flanco, isso vai se tornar a linha de contato. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que eles estão preocupados com o avanço ucraniano, na verdade, né? Nós temos como prática considerar essas posições mais calmas e mandar pessoal menos pronto para combate lá, o pessoal mais idoso, o pessoal que está recuperando, que está usando com tratamento, né? Enfim. Agora a situação nessas posições pode mudar drasticamente e vocês precisam estar preparados para isso. Ou seja, o cara já está cantando a pedra aqui que eles vão ter que recuar mais. A verdade é essa. Já falaram aqui, já estão dando a entender exatamente o que o 13th falou ali, que eles vão ter que voltar mais para trás ainda. Essa daqui é muito engraçada, né? O cara falando aqui que o Voin DV falando que lá na última noite nossas forças se retiraram de Urozhaine, né? Os marines da Frota do Pacífico cobriram a retirada, em particular o pessoal da 40ª Brigada Marine reportou que eles desmagaram um grupo de reconhecimento inimigo que decidiu verificar se o vilarejo já estava totalmente vazio ou não. As perdas durante a retirada foram mínimas. Vocês viram a imagem que a gente mostrou ontem do pessoal sendo dizimado na fuga, né? Mas enfim. Informações está sendo ainda verificada. As unidades do 155º que fechou o processo de retirada já na manhã estavam saindo de lá, né? Ou seja, o cara está dizendo aqui que foi um sucesso a retirada, pelo menos isso. Isso os russos estão fazendo com sucesso. A retirada, o recuo das tropas, né? Um cara que traduziu aquela primeira mensagem dizendo aqui que, olha só, nós perdemos Urozhaine, agora fiquem preparados porque vai vir notícia de que os nossos flancos também colapsaram, né? Beleza isso, muito boa notícia. Bom, como eu falei para vocês, embora tiveram alguns bloggers russos, algumas Russettes por aí, falando que os russos fizeram contra-ataque em Urozhaine, que retomaram Urozhaine, não teve nada, não teve contra-ataque nenhum. Agora, teve um contra-ataque russo, sim, na região de Klishivka, lá em Bakhmut, né? Então, mais ao norte aqui, a região de Bakhmut, aqui, os ucranianos conseguiram avançar bem, tomaram Andrivka, tomaram Klishivka, mas os russos ainda estão contestando essas áreas aqui, né? E ontem eles tentaram um grande contra-ataque aqui nessa região. Dá para ver aqui, ó, realmente a batalha muito forte, um monte de tanques. O 3º Regimento de Rifle Motorizado da 85ª Brigada de Rifle Motorizados, com a ajuda de um T-90 e 2 BPM, tentaram avançar nas posições ali a oeste de Klishivka. Então eles fizeram um movimento aqui por Andrivka, na verdade, para tentar retomar essas posições aqui. Lembra que aqui é uma região alta, né? Que justamente quando os ucranianos tomaram essa região, aí que a posição russa ficou insustentável aqui em Andrivka e Klishivka.
Então eles tentaram avançar justamente por aqui para tentar retomar essa posição aqui e retomar a Klishchiivka, né? Foi uma batalha muito forte, dá para ver aqui que teve bastante coisa acontecendo antes. Esse aqui é o Zorin Fromazov, que é ucraniano, né? E ele está falando aqui, ó, na área de Andrivka, o inimigo está desesperadamente tentando melhorar a posição tática, atacando as nossas posições. Ontem teve uma grande tentativa que os pederastas envolveram um tanque, um BPM e infantaria. Como eles não são idiotas, eles tentaram fazer tudo rapidamente de forma tática, mas os nossos drones e artilharia acabaram estragando o plano deles, né? O grupo de assalto inteiro, ou seja, o grupo de ataque, né, composto de paraquedistas do pessoal da VDV, que é uma tropa de elite russa, foi destruído e transformado em sucata e carne. Meus respeitos à terceira artilharia de ataque ucraniana, né? Então o que ele está dizendo aqui é que falhou a parada, né? E de fato, se você olhar aqui, tem as imagens do ataque russo ali na região totalmente destruídos, os tanques e coisa e tal, ou seja, tentaram fazer a coisa, não conseguiram, né? Mais um grande fracasso aí para a infantaria russa nessa região aqui de Klishchiivka, um monte de blindados destruídos aqui, né? Bom, e finalmente, falando sobre lá a parte norte aqui, parece que os russos estão tendo dificuldades por aqui, né? O avanço que eles esperavam por aqui não se concretizou, e ao contrário, eles estão dizendo de uma forma muito estranha que parece que eles estão perdendo posição aqui. Olha só como é que eles descreveram perder posição ali na região de Kupiansk, né? Até aqui continuam as batalhas entre os grupos, né? Isso aí tudo bem. Mas o fato que as forças armadas da Ucrânia estão se movendo de forma mais livre no terreno a leste, o que indica alguns problemas na sua derrota. A gente tentou derrotar eles, entendeu? Mas eles continuam se movendo livremente, então essa derrota não está funcionando, tem alguns problemas nessa derrota dos ucranianos, porque eles continuam livres ali, né, brigando e coisa e tal. Em adição, as formações ucranianas mantêm o potencial de combate de suas forças, fazendo rotações 2 vezes por dia, né? Os paraquedistas da 46ª Infantaria, unidade de infantaria, trocam e reforçam as unidades da 15ª Brigada Karadag National Guard, né, Guarda Nacional Karadag, e vice-versa. Ou seja, os ucranianos fazem rotação de tropas. Aqui é o russo chorando porque os russos não fazem. E os soldados russos estão cansados já de estar na linha de frente, todo mundo quer ir embora para casa, o russo não sabe o que ele está fazendo ali nessa guerra. O ucraniano, ao contrário, tem propósito de lutar. Essa é a grande diferença que tem entre os dois lados aqui, né? E agora a situação continua tensa, depois várias tentativas de avanço. O inimigo começou a gradualmente recuperar a terra no leste e na retaguarda em direção a Yushchenkovo. De acordo com a informação, os grupamentos de combate, né, os grupamentos de reconhecimento, estão aguardando uma quebra e apontando a artilharia. Enfim, ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que a derrota dos ucranianos no norte está com problema, não estão sendo derrotados. Essa é a forma que ele escreveu aqui, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a situação ali em Urozhaine, coisa e tal, que é o mais significativo, né? Mas não tem nenhuma grande novidade aqui, fala sobre os avanços ucranianos aqui, e fala sobre o navio que foi parado no estreito ali, que, segundo dizem os russos, estava em rota para Ismail, não estava, tá? Então aqui é a informação, o navio russo Vasily Bukov forçosamente parou um navio com a bandeira de Palau, o navio Sukru Okan, que na verdade é um navio turco, e que estaria indo para o porto de Ismail. Isso daqui foi o que disse a OTAS, que é a agência de notícia russa. Mas aqui, no final das contas, diz que a informação de satélite sugere que esse incidente aconteceu a mais de 300 quilômetros das costas ucranianas, ou seja, em mar aberto, em águas internacionais. Isso daqui é pirataria. Então não tinha nenhuma operação perto de Ismail, não tinha nada que fizesse alguma chance disso daqui, né? Tá circulando essa imagem aí na internet mostrando a suposta intervenção dos russos que chegaram de helicóptero no navio e coisa e tal. Essa imagem é antiga, isso não é o caso daqui, tá? Só para vocês saberem, isso daqui é falso, não é o caso que está sendo reportado aqui.
Dá para ver aqui um navio, de fato, sendo interceptado por um helicóptero. Não dá para saber se é russo, se não é russo. E isso aqui é antigo, não tem nada a ver com esse caso, é fake news isso daqui. Agora, aqui tem uma descrição mais detalhada do que aconteceu. De fato, esse navio que estava... ele é um navio turco, mas que estava com a bandeira da República de Palau. Ele estava indo em direção à cidade de Sulina, na Romênia. Então, Sucru... aqui está falando Okran, o outro lá falou que é Okan. Enfim, Sucru, Okan, Okran, alguma coisa assim. E a Romênia não está sob bloqueio russo, no final das contas, né? Segundo eles estão dizendo aqui, não houve abordagem, ou seja, os russos não chegaram a entrar no navio, como está mostrando aqui. Isso aqui é falso, como eu disse. O que houve foi que o navio russo deu disparos para o alto e falou pelo rádio, ameaçou pelo rádio invadir, parar o navio turco. O navio turco foi para águas territoriais turcas e daí o navio russo foi embora. Então não teve abordagem, não teve inspeção, não teve nada, tá? E o que ele está falando aqui é que isso pode sim ativar o artigo 4 da OTAN, não o artigo 5. O artigo 5 que seria a OTAN entrar na guerra, mas o artigo 4, né? Ou seja, é um incidente diplomático, certamente isso daí. E aqui parece que é uma imagem do que realmente aconteceu, né, no domingo, dia 13 de agosto. Dá para ver que não teve abordagem de fato, só pelo rádio e tiros para o alto que foram dados pelo navio russo, né? Os russos não abordaram, não fizeram nada. Enfim, vamos ver o que vai surgir disso daí. O fato é que o Putin está para visitar a Turquia agora, nos próximos dias, está negociando essa visita na Turquia, e ficou muito estranho essa história. Um navio turco andando em águas internacionais, indo para a Romênia e sendo ameaçado por um navio russo. Ficou realmente estranho. Bom, a ponte da Crimeia está sendo fechada e reaberta de forma intermitente. A gente viu alguns dias atrás os ucranianos tentando atingir ela com mísseis S-200. Aparentemente não conseguiram atingir, mas a verdade é que a gente não tem nenhuma informação definitiva sobre isso, né? E naquela ocasião eles fecharam a ponte, depois reabriram, depois fecharam de novo, reabriram. E o que está acontecendo é que desde ontem a ponte está fechada de novo, o que é estranho, porque não consta que teve nenhum outro ataque desde aquele último ataque com os mísseis S-200 que teve alguns dias atrás, né? E o pessoal está começando a se perguntar, afinal, o que está acontecendo? Ah, sim, detalhe, não só a ponte está fechada para carros, como o Estreito de Kerch está de novo fechado para navios. Então os navios estão aguardando aqui. Olha só, uma coisa importante de avisar, tá? Ter alguns navios aguardando aqui, isso é normal. Sempre tem alguns navios aguardando aqui, porque os navios precisam obter autorização dos russos para poder passar pelo Estreito de Kerch aqui, né? É uma região em guerra, afinal. Então, normalmente sempre tem algum acúmulo de navios aqui, mas o acúmulo está muito grande porque está fechado. Nenhum navio está passando aqui. E, como vocês sabem, a gente já estava falando isso, os russos estão fazendo construindo uma alternativa aqui, ó. Estão fazendo uma segunda ponte aqui do lado, temporária, até aquela região. O que eu quero resumir para vocês aqui? Aparentemente, aquele ataque, não esse último ataque dos S-200, mas aquele ataque que teve mais atrás com o drone, né, marinho, né, ucraniano, o SV, ele que atingiu aqui o pilar, aqui, que causou este primeiro dano aqui na ponte, o dano pode ter sido mais sério do que se imaginava, pode ter comprometido o pilar em si aqui. E segundo estão falando algumas pessoas, isso aconteceu não apenas no pilar aqui da pista automotiva, mas também no pilar da pista ferroviária aqui também, né? Ou seja, tá vendo aqui que aponta áreas danificadas, seria tanto aqui quanto aqui também. A ponte ferroviária não caiu, a rodoviária chegou a cair um pedaço, o outro pedaço ficou torto e coisa e tal, mas o problema é o seguinte, se o pilar está comprometido, está com rachaduras, é isso que eles estão dizendo, isso não pode, você não pode botar carga nisso daqui, a tendência é ele cair. O que pode ter acontecido é isso, pode ter acontecido uma piora estrutural na situação do pilar. O pilar ele já estava rachado, já estava ruim, e de alguns dias para cá, com a própria, não foi ataque ucraniano, foi a próprio tempo, acabou gerando uma situação pior e eles estão sendo obrigados a fechar a ponte por conta disso. A solução deles está sendo construir uma outra ponte até essa região aqui,
para poder refazer esse pilar todo aqui que seria necessário aqui na ponte, né? E o problema é, a ponte ferroviária, se foi danificada também do mesmo jeito, vai ter que ser refeita totalmente aqui. É um problema para os russos isso. Sobre propaganda russa, o blogger militar russo, o Roman Saponkov, está falando aqui sobre o problema que se tornou lá na Rússia agora você noticiar de verdade a guerra, porque a contrapropaganda do exército russo, né, do Departamento de Defesa russo, é tão grande que os bloggers independentes, que, por exemplo, falaram que o Urozhaine caiu, não tem o que dizer mais, mas eles acabaram ficando sufocados e são atacados o tempo todo por outros bloggers que são criados pelo exército russo, pelo Ministério da Defesa russo, para falar mentira. Falar, por exemplo, o caso do contra-ataque imaginário de Urozhaine, que os russos teriam tomado Urozhaine, coisa e tal. Ou seja, a situação está ficando cada vez mais complicada. O pessoal quer escrever só contos de fada a partir da retaguarda confortável e sem botar informação real do que está acontecendo lá. Isso mostra que a situação está muito ruim mesmo. Os russos estão tendo que confiar cada vez mais na contra-informação para não piorar a situação lá na Rússia, né? Bom, aqui é uma outra informação que eu acho interessante porque mostra como que a informação descentralizada está crescendo no mundo, né? O pessoal do Insider vai trazer o Christo Grozev, que é aquele jornalista búlgaro que cobre a parte da União Soviética e coisa e tal. O Christo Grozev que criou o grupo Bellingcat, né, que é um grupo de investigação independente, tá? Ele tem o pessoal é patrocinado por contribuições apenas, na internet, divulgam uns relatórios sobre a inteligência russa e coisa e tal, e conseguem trabalhos maravilhosos. E eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre informações obtidas por ele, inclusive aquele caso do espião brasileiro que foi para a Haia. Quem descobriu aquela coisa toda foi esse pessoal, não foi nenhum governo, não foi nenhuma grande mídia, foi um grupo de investigação independente lá na Bulgária, né? Olha eles alfinetando os repórteres aqui. A gente vê como repórteres americanos ganham prêmios Pulitzer, reescrevendo nossas investigações e de nossos colegas, entendemos que realmente tem demanda por histórias sobre a Rússia e relacionadas à Rússia no Ocidente. Então agora eles vão passar a escrever diretamente lá para Insider, né? Achei bacana, realmente mostrando a força da informação descentralizada. Cada vez mais você tem isso, do pessoal pegar a informação em qualquer lugar. Se tem um lado ruim da informação descentralizada, que você tem fake news, é verdade, você tem agentes, robôs que ficam espalhando desinformação, mas você tem também coisas positivas, como o reconhecimento e a visualização de informações na origem, né? E por falar nisso, está aqui voluntários russos que foram para Zaporísia para tentar ajudar os russos ali, né? E estão decepcionados, porque ele diz que ninguém gosta dos russos ali, 70% deles são contra nós e coisa e tal, muito mais do que 50%. Isso acontece em toda a região de Zaporísia. A gente só consegue abastecer nosso carro na terceira estação de gás. 2 estações vão mandar a gente a merda em ucraniano. Esse pessoal confia na informação russa de que, não, o pessoal de Zaporísia quer fazer parte da Rússia, Donbás quer fazer parte da Rússia, Crimeia quer fazer parte da Rússia. Lá na Rússia o pessoal acha que não, que isso é isso, que os russos estão defendendo a população que quer fazer parte da Rússia. Não, os russos estão invadindo um outro país, as pessoas não querem os russos ali, os russos são invasores. Aí chega o cara lá todo chocado, que caramba... aqui, ó, o pessoal, os postos de gasolinas mandam em linguagem ucraniana, manda para pegar pro Putin a reabastecer o cara, ou seja, não aceita abastecer o cara porque ele é russo, né? Enfim, os caras estão chocados. Como assim? A gente, as informações que a gente tinha na Rússia eram que o pessoal estava precisando de ajuda e coisa e tal. E a nossa opinião, como é que a gente espera paz nisso daqui? Exatamente. Como que eles vão esperar ter paz nessa situação? Não tem. A única maneira de ter paz é a Rússia abandonar os territórios que eles, entre aspas, conquistaram. Não conquistaram nada, invadiram, mas vão ter que sair de lá, né? Enfim, é muito curioso como isso acaba sacaneando os próprios russos, a desinformação deles, né? Outra brincadeirinha russa, né? Lá na Polônia, os caras estavam colocando esse negocinho aqui do Grupo Wagner, para dizer que o Grupo Wagner tá aqui, coisa e tal, né? E já foram pegos os 2 rapazes que estavam fazendo isso, já estão sendo processados por espionagem russa.
vão pegar um tempinho legal de cadeia os rapazes ali, né? Bom, só para falar, falando em fake news, falando em besteira russa e mentira russa, já está circulando por aí. A gente já falou essa besteira de que a economia russa agora é maior do que a da Alemanha, é maior da Europa e não sei o que lá, o que é lorota, né? O cara tomou até uma checagem aqui das notas da comunidade falando que não, que o GDP da Rússia é 2 trilhões de dólares, é menor que o do Brasil, para você ter uma ideia do fracasso que é a Rússia. E isso é muito, muito abaixo do da Alemanha, que é de 4 trilhões de dólares em 2002. Aí tem várias fontes aqui mostrando o dado, então não tem essa, né? Eu já expliquei, porque o pessoal teve um relatório do Banco Mundial que fez o GDP por PPP. Só que aí os russos são sacanas, eles pegam isso e colocam em comparação com o GDP normal dos outros países, né? Dá essa besteira aí dos russos em quinto, o que é absolutamente falso, né? O pessoal está falando aqui, né? O GDP da Rússia é equivalente à Espanha, né? É pior do que a Espanha, é menor que o do Brasil, pô, não tem lógica isso daí. Aí a última que eles saíram agora é que a Rússia cresceu 5%. Não, porque o GDP no segundo quadrimestre cresceu 5% na Rússia, que fantástico, coisa e tal, excepcional, né? Só que se você for olhar o GDP da Rússia, ele é tradicionalmente sazonal, né? Ele sobe essa época do ano mesmo. Então, e repara aqui, ó, esse pico aqui foi o último pico antes da guerra. Foi 2021. 2022 ele já cresceu bem menos, né? Teve 2020 que foi baixo por conta da pandemia. 2021 voltou a crescer por conta foi um ano, digamos, sem problemas. 2022 voltou a crescer menos por conta da guerra, né? A Rússia está sim sentindo as sanções do leste. E agora subiu 5%, é verdade. E isso quer dizer o quê? Vamos ver como é que vai ficar esse pico aqui. Se esse pico realmente subir e voltar a padrões lá em cima, ok, a gente pode dar algum crédito que alguma coisa melhorou lá, provavelmente só pelo esforço de guerra. Mas até aqui, ó, nem recuperou ainda a posição que tinha antes, né? Enfim, no final das contas não quer dizer absolutamente nada esse 5% do GDP da Rússia. O que eles estão querendo justamente é tentar tirar as notícias sobre o quanto o rublo está caindo, porque o rublo está caindo muito, né? Bom, e por fim, o ministro da Defesa alemão está vindo a Kiev, está em Kiev nesse momento, fazendo uma visita ao governo ucraniano. A gente espera boas notícias. Como é o ministro das Finanças, é provável que as notícias se refiram apenas a empréstimos humanitários ou financeiros para a Ucrânia. Mas existe a expectativa, né, do Taurus aí, ó. Parece que o Olaf Scholz confirmou que a Alemanha está estudando restrições técnicas no Taurus para mandar eles para a Ucrânia. Vamos ver, eu acho que, beleza, se quiser botar restrições técnicas, não precisaria, porque a Ucrânia tem mantido a palavra e não tem usado essas armas contra a Rússia. Mas se ele prefere botar uma restrição no software, tem problema não, né? O que tinha só é que ser rápido para realmente ajudar a Ucrânia nessa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.